falo, caramba, estética, que eu vou falar de estética. Mas eu vou na cara e na coragem. Estou aqui, ó. Aceitei o convite, agora eu vou ser desafiado aqui a falar sobre melasma. Tá bom. Melasma. Gente, isso eu acho que é uma das maiores evoluções que na nossa área, doutora, a gente tem de fato conseguido galgar, que é o fato de trazermos a estética como uma área pertencente à saúde e não como uma área pertencente à pura beleza externa, realmente a uma capa externa. Mas no momento em que nós profissionais passamos a compreender que a estética, então vamos falar da pele, pele propriamente dito, pele, unha, cabelo, tudo que é externo, né, no nosso corpo, mas a pele como o maior órgão do corpo humano, não em momento algum estará distante do puro reflexo do que está acontecendo por dentro do nosso corpo. Então, sim, a estética hoje, como eu trabalho e como a maioria dos profissionais que estão aqui nessa tarde trabalham, é uma estética por saúde, onde o nosso paciente, inicialmente, ele precisa passar por uma consulta, só para você ter ideia, de 1h30 a 2 horas, conversando sobre esta pessoa, sobre a vida dessa pessoa, sobre o dia a dia dessa pessoa, para que então nós consigamos chegar a uma constatação do por que é que ela tem um melasma, por que é que ela está apresentando uma acne, por que é que ela está apresentando uma atopia, para daí então podermos trabalhar numa ideia de plano de tratamento, de skincare e especialmente dessa equipe multidisciplinar que vai estar atuando junto a ela, seja um médico, seja um psicólogo, seja um nutricionista, seja o que for necessário, de acordo com o gatilho que ela está apresentando, para chegar ao resultado estético que ela quer. Então, eu costumo sempre dizer assim, doutor Samuel, para minha paciente que está ali na minha frente, nós temos 2 vias onde nós podemos levar o seu tratamento. Você acabou de chegar aqui, eu estou te vendo pela primeira vez, dona Ana, e você chegou até mim buscando um resultado estético. Você está incomodadíssima com esse melasma que tem na sua face. Opção número 1, nós vamos remover este pigmento que está aí instalado. Simples, muito simples. A gente faz um peeling, a gente faz aqui um outro procedimento, queratolítico, vai sair esse pigmento. 1 mais 1 é 2, vai sair, partindo do princípio que ele esteja depositado na epiderme. Mas, dali 1 mês, ele vai dizer, oi, Ana, tudo bem? Lembra de mim? Tô aqui de novo. E aí é uma opção. Mas a opção número 2 é a opção onde, de fato, nós iremos olhar para você como um ser único e onde tudo no seu corpo se interliga, que nem cabeça de mulher ali fica dando choque. A gente vai tratar o mal pela raiz e, de fato, vai sanar o problema. E aí você pode dar tchau, tchau e adeus para o teu melasma, porque a probabilidade de ocorrerem as recidivas e os retornos muito rápidos são mínimos, a menos que, claro, você venha, então, a reativar estes ou novos gatilhos. Então, te pergunto, faz sentido você estar aqui conversando comigo hoje, doutor Samuel, sobre estética e saúde? Todo, porque eu defendo justamente que não existe absolutamente nenhum sintoma, sinal, queixa que não inicie com a quebra da homeostase, né? O corpo, quando está em perfeitas condições de proporcionar rotas metabólicas equilibradas, perfeitas, quando não existe estresse oxidativo, o paciente ele não vai cair um fio de cabelo que não era o que já ia cair normalmente, não vai ter uma acne no rosto, não vai ter uma barriga inchada, não vai ter coriza no nariz, não vai ter coceira, não vai ter enxaqueca. O corpo em perfeitas condições, ele não traz sintomas e sinais indesejados, ele traz simplesmente a perfeição de de tudo que é resultado de rotas metabólicas em simbiose, né? Então, o melasma é uma que não é uma, eu não posso dizer que é uma queixa de consultório, porque as pessoas não vêm se queixar para mim de melasma, elas vêm com outras queixas, mas ao ser tratadas, elas comentam no retorno: "Oh, até o melasma foi embora".
como um Com bônus. certeza. Com Por certeza, pura né, gente? sorte. Uma Pura sorte, né? sorte. Foi só sorte. Sorte. Sorte, com certeza. Na verdade, no momento que a pessoa pisou ali no teu consultório, tinha uma mágica ali, ó, dentro naquele perfume que você coloca, e aí a melasma saiu assim, milagrosamente. Então, gente, bem-vindos mais uma vez, novamente, a esse momento de debate que vamos iniciar aqui agora, onde o tema principal é o melasma, e vamos falar então de gatilhos que são imprescindíveis de serem analisados e avaliados quando nós pensamos em resultados maravilhosos, né, dessa ficção inestética, mas especialmente duradouros. O Dr. Samuel, ele trabalha exatamente numa pegada onde ele não visa resultados imediatos e paliativos que vão estar tratando a consequência do problema, mas sim a causa do problema, para que sanando o mal pela raiz, nós tenhamos então resultados eficientes e duradouros. Exatamente no mesmo formato que hoje eu trabalho, nessa pegada de que você tem melasma, ok, precisamos entender diversos pontos dessa afecção específica, como é um distúrbio crônico, sim, você vai ter para o resto da sua vida. Não existe ainda, talvez um dia, mas hoje não existe uma cura para o melasma, visto que um corpo saudável, seja ele de um fotótipo 1, ou seja, aquela pessoa clarinha, 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 que pode tomar todo o sol que for e não vai bronzear. Até aquela pessoa que fica ali no meio termo, um fotótipo 13, 4, que vai pegar sol, vai ficar um pouco vermelha, mas depois vai ter um bronzeado. Até o fotótipo 6, que são os negros. Todas estas pessoas, independente da sua raça, tem melanina, a menos que a pessoa seja albina. Aí sim, é um problema, de fato, seríssimo que ocorre, né, no indivíduo. Mas partindo do princípio que a pessoa é do fotótipo 1 ao 6, ela vai ter produção de melanina. E aí a gente pode pensar em duas separações muito, muito importantes. É imprescindível que o profissional tenha isso claro em mente, doutor. A diferença entre eumelanina e feomelanina, sendo a feomelanina o pigmento clarinho dessas pessoas justamente que não bronzeiam. Então a gente acha que essas pessoas não estão produzindo pigmento. E o eumelânico, aquele pigmento que de fato aparece cada vez mais denso de acordo com a medida que o fototipo vai aumentando. Aí está a questão. Volta no que eu falei há pouquinho. Melasma é um distúrbio crônico. Você vai ter sempre, uma vez que você teve, seja por motivo genético ou seja adquirido, você sempre terá aquela célulazinha chamada melanócito que serve para produzir melanina, que serve para produzir este pigmento hiperreativo. Porém, você não pode esquecer do motivo pelo qual essa célula esteve, num dado momento, hiperreativa e continua hiperreativa. Você sabendo o porquê é que ela esteve e está, aí você conseguirá descobrir a forma de avisar para o melanócito assim, melanócito, agora tá tudo bem, você pode entrar em stand-by, que tá tudo dominado por aqui. Qual é o principal motivo para a melanina agir? Se não a proteção. A maior prova disso é quando nós nos expomos ao sol e pessoas, indivíduos, então, que têm esse pigmento do tipo eumelânico, ficam bronzeadas, né? Fica com aquela cor aparente, produzem essa melanina, produzem esse pigmento como uma resposta a uma agressão. Radiação vai bater nas células, vai fazer uma danificação no núcleo celular dos queratinócitos, que são as células da nossa pele, e em resposta a essa agressão, o melanócito vai olhar e vai dizer assim: ah, agrediu, então eu já vou me proteger. Eu vou lá e vou bronzear essa pele, vou depositar pigmento nessa pele, porque se a qualquer instante ela vier a pegar sol de novo, pronto, ela já está protegida. E como eu já mostrei diversas vezes para vocês, os cortes histológicos mostram que a melanina fica depositada ali, ó, na região supranuclear, em cima exatamente do núcleo das células,
como sendo um guarda-chuvinha, de modo a protegê-la dessas radiações. E aí vem a questão, novamente, quicando. É a maior prova divina, talvez, que o corpo está nos dando de que melanina é proteção. Por isso, eu afirmo novamente, apesar de nós odiarmos o melasma, esteticamente falando, todos que têm uma mancha não vão olhar e dizer assim, nossa, que coisa mais linda, adoro, tudo que eu queria na minha vida era ter uma mancha. Não, gente, a pessoa não vai gostar, né? Ela pode vir até se acostumar, mas ela não vai gostar. Por mais que a gente odeie, essa mancha está ali por um motivo apenas: proteção. E aí vem a minha pergunta, doutor Samuel. Se essa mancha é resultado de uma agressão, se essa mancha é uma resposta de proteção ao nosso corpo, como seria a forma de nós conseguirmos gerenciar esse distúrbio, como qualquer outra doença a uma resposta de agressão que nós estejamos fazendo ao nosso corpo, para que essa pele possa conviver sabendo que existe aquele melasma, mas sem que ele esteja evidente? Pô, você fez vai ficar até chato responder, porque tá tão óbvio aqui, né? Você já deu até a resposta, né? Sempre que eu tenho um problema causado por o que você chama de agressão, a gente vamos trocar a palavrinha, vamos falar estresse, né? Porque agressão e estresse é a mesma coisa, né? Sempre que eu tenho uma patologia, um sintoma, um sinal que ele é agravado pelo estresse, a gente tem que diminuir esse estresse. O que difere aqui, ó? Quando a gente fala em estresse, para o corpo, eu posso falar assim: o mesmo estresse, o mesmo fator estressor para um corpo, ele nem sempre vai dar a mesma resposta para indivíduos diferentes. Isso é fato, né? Por exemplo, o trânsito. O trânsito, tem gente que, meu Deus, dirigia um estresse sem fim. Tem outras pessoas que o mesmo fator estressante vai botar uma musiquinha lá, vai aproveitar, o sinal está fechado, deu uma vai responder um e-mail, vai responder o WhatsApp, vai lidar melhor com isso, né? Então, fatores iguais em corpos diferentes, respostas diferentes. Então, como você falou, o tipo de pele, o tipo de herança, né, caucasianos, negros, enfim, vai ser diferente. Agora, é, e sabiamente, como você disse, que o melasma ele é uma forma do corpo se autoproteger, eu tenho que olhar para essa pessoa que está tendo essa exacerbância de resposta, mostrando um melasma muito intenso, que do ponto de vista da saúde não é um problema, a pessoa pode estar toda manchada, isso não deixa ela doente, mas ninguém gosta de estar manchado, né? Porque lembra um dálmata, né? A pessoa parece um cachorrinho dálmata. Então, o que a gente tem que avaliar? Esteticamente, né, na nossa sociedade, é algo não aceito. Exatamente. Não é um padrão de beleza, né? Talvez se um dia virar um padrão de beleza, como tudo veio mudando ao longo dos séculos, as pessoas vão querer ficar toda colorida, né? Toda manchada. Hoje não é. Então, assim, você bem disse algo que é, talvez, não sei por estatística, mas eu acredito que a maior causa de melasma seja a exposição à luz, né? Ao sol, à ultravioleta, né? Algumas frequências de onda, né? Que vão tocar diretamente no queratino, na unidade epidérmica melânica toda, né? Exato. Que vai fazer com que Exato. o queratinócito ele mande uma informação para a melanina, para o melanócito começar, então, a autodefesa, né? Então, assim, quando a gente fala em melasma, a primeira coisa que vem em mente é essa, é tirar a exposição ao sol. E essa é a medida mais eficiente. Claro que a gente vai testando no paciente tipos de filtro solar, né, com FPS, PPD, tudo que a gente vai tentando para ver, porque é uma coisa assim, é uma coisa individual. A gente tem que ir vendo quantos minutos o paciente pode se expor, qual é o horário de sol que ele pode. É um teste. As pessoas têm que ir se testando e ver o tipo de exposição que piora a pele ou não, né? Enfim. Mas existem outros fatores estressantes que vão levar
a síntese de melasma, né? A produção dessa hiperpigmentação. Hoje, a gente analisa que os padrões sociais eles são muito prevalentes para piorar a pele, né? Por quê? Coisa, a alimentação. Existe algo que, na minha opinião, na alimentação é o pior agente agressor, que é a droga mais usada pela população para comemorar alegrias, para sanar tristeza, que é o açúcar, né? Tudo é açúcar na vida das pessoas, né? O pó branco que faz com que você esqueça os problemas, quer dizer, esqueça por pouco tempo, né? Depois você olha no espelho, você vê problema do que antes. Fator alcoólico, bebida alcoólica. Depois a gente pode explicar aqui o porquê do açúcar, o porquê do álcool. É importante entender o porquê, senão fica tudo jogado aqui e fica aquela coisa, né? Ah, todo mundo já sabe. Sabe, mas parece que não entendem, porque não mudam, né? E algo também que é predominante hoje na nossa sociedade, que é o estresse, né? O estresse, ele gera um aumento do melasma. Falar de estresse é meio complicado, porque o estresse se tornou a nova virose, né? Fala assim, tudo é virose. Vai no hospital, o médico fala que tudo é virose. E aí hoje tudo é estresse. Porque o estresse ele pode trazer manifestações para o teu corpo em qualquer área. Você pode ter queda de cabelo, melasma, você pode ter enxaqueca, pode ter insônia, tua barriga pode inchar, você pode ter diarreia, você pode ficar depressivo, síndrome do pânico. O estresse ele pode causar tudo, né? Depois a gente também traz aqui a fisiologia bioquímica, porque o estresse traz o melasma. Mas assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, o que a gente tem que fazer é tirar desse paciente que tem essa manifestação o fator causal, sempre, né? E não é para o melasma, é para absolutamente tudo de ruim, né? Sempre excluir o paciente do fator causal. É o mais importante. Exatamente, perfeito. Sabe que ontem eu estava comentando com uma colega de área que eu fico um pouco assustada, gente, quando alguns profissionais que trabalham com melasma ou que ensinam a se ter resultados com melasma, eles dizem assim: bom, o negócio é o seguinte, fica ligada na dica, no macete de como conseguir clarear o melasma sempre, tá? Você vai utilizar tal e tal e tal inibidor de melanogênese. Então, a gente poderia chamar até de despigmentantes, dependendo da formulação, se vai conter ácidos ou não. Mas, assim, ativos, né, produtos tópicos que a gente vai utilizar, que vão conseguir chegar lá no melanócito e deixar ele quietinho, calar ele. Vamos pegar o mais comum de todos, banal, gente, que é a hidroquinona, ok? Que a gente já sabe que é proibido em diversos países por seus efeitos tóxicos, porém, não dá para negar que é um excelente inibidor da melanogênese já na primeira fase, na primeira família, que é a tirosinase. Então, a dica é o seguinte: você, por uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, usa alguns inibidores de melanogênese, ok? Vai clarear, vai haver ali uma redução da produção de melanina. Passou um pouquinho de tempo, uns 2, 3 meses, você troca para outros inibidores de melanogênese. Por quê? Porque a gente vai ter que enganar esse melanócito que é muito esperto. Ele olhou para aqueles inibidores, num primeiro momento ele se calou, mas daí ele pensou assim: bah, mas estão me enganando, eu não estou conseguindo proteger esse corpo, vou voltar a proteger. E aí você vai lá e cala de outra forma. E é essa expressão, professor Samuel, doutor Samuel, professor, que me dá medo. Como assim calar uma célula de defesa, meu Deus? Como assim calar uma célula de defesa? Eu respeito a forma de pensar de todos os profissionais, né? Cada um faz o que acha que tem que fazer e depois colhe as consequências disso. Mas, gente, como é que você quer calar uma célula de defesa se ela está simplesmente tentando lhe salvar de algo? Se existe algo, perfeitamente como o doutor acabou de dizer, que não está bem no seu corpo e que está respondendo a uma agressão, você prefere calar isto
e, tipo assim, tapar o sol com a peneira, e depois o que acontecer, seja lá o que Deus quiser, vai causar um câncer, vai não sei o quê, vai ter uma úlcera, vai ter seríssimos problemas emocionais. Mas o melasma estava lá quietinho porque você calou ele. Ou você prefere tratar o mal pela raiz e, como consequência dessa homeostasia, desse equilíbrio, dessa paz que irá passar a existir no seu corpo, o seu melanócito vai olhar e vai dizer assim: poxa vida, ela parou de me calar. Agora ela entendeu que eu só estava ali tentando ajudar. E visto que esse problema foi sanado, posso entrar de férias. Simples. É ou não é simples, doutor? É ou não é aparentemente óbvio? Mas, meu anjo, a gente vive um momento meio problemático hoje, que é a dificuldade de enxergar o simples, e a medicina está passando por isso. Com certeza. Você acabou de descrever o efeito omeprazol, né? Mesma coisa. O estômago está gritando porque a pessoa está comendo pastel frito com refrigerante no café da manhã e eu Tomando dou um omeprazol, tá omeprazol tudo para certo. fora. E ninguém e eu tenho que trabalhar, eu tenho que meditar muito para me acalmar, para não querer matar alguém. A vontade que eu tenho é de matar um indivíduo que faz isso, porque é um emburrecimento coletivo sem fim de as pessoas Emburrecimento não coletivo. olharem. É uma cegueira crônica que as pessoas têm hoje em dia de não enxergarem o óbvio, entendeu? Então você acabou de descrever uma coisa que legal, você descreveu na pele, mas se nós ficássemos nessa live 8 horas, eu teria 8 horas para ficar te dando exemplos na medicina. Uma síndrome do ovário policístico, toma pílula, desliga o ovário. Desliga o ovário, está resolvido. Meu Deus, mas como assim resolveu? Você não resolveu nada, você desligou o ovário da mulher. Então, tudo hoje é resolvido assim, né? Exato. Cala-se. Só que as pessoas só aceitam esse tipo de atitude, de conduta, para o próprio corpo, né? Porque quando eu comecei a ver que as pessoas aceitavam isso, eu até tentei dar uma ajuda para o meu mecânico, o Carlinhos é meu mecânico. Eu falei, cara, eu vou te dar uma dica para você ganhar dinheiro, cara. Daí eu fui lá, fiquei uma tarde na oficina com ele e mostrei para ele como ele deveria trabalhar, porque as pessoas levavam o carro lá com o painel aceso, na luz, a luzinha do painel acendia lá, troca de óleo, acendia a luzinha. Aí eu ensinei, cara, não troca o óleo, velho. Cola um adesivo preto aqui nessa luz, entrega o carro, a pessoa não vai mais ver a luzinha, a pessoa vai seguir tal, né? Aí chegava um outro lá que estava com o carro fazendo um barulho na roda dianteira. Eu falei, cara, não arruma, dá um tampãozinho para ele dirigir o carro com o ouvidinho tampado, ele não vai ouvir o barulho, tá tudo certo. E aí ele tentou fazer isso, ele ia ganhar dinheiro com isso. O que aconteceu? Ninguém aceitou. Os clientes dele falaram: não, eu quero que você resolva a causa do meu problema. Ou seja, as pessoas cuidam melhor do carro do que do corpo, porque no corpo eles aceitam um remedinho para baixar o colesterol, um remedinho para controlar a pressão e seguir usando para a vida toda. O que são os remedinhos? Eles são os adesivos que estão tapando o sinal. O corpo está dando sinal. O corpo sinalizou que a pressão subiu, que o estômago doeu, que o colesterol aumentou, que tem uma dor de cabeça, que as juntas estão doendo. E o paciente vai lá e toma corticoide, ibuprofeno, remédio para dor de cabeça, entendeu? Então, assim, é desanimador fazer uma medicina realmente curativa, porque existe algo tão mais fácil, né? Que é algo alternativo, né? Que é o remédio. O remédio é Exato. algo alternativo, mas depois dizem que eu é que sou o médico alternativo. Do que eu ofereço, não tem nada de alternativo. Eu ofereço lógica. E as pessoas ainda insistem em chamar isso de medicina alternativa, né? Enfim, foi só um desabafo. Nossa, gente, olha, eu vou levar para a vida esse exemplo do mecânico, sério, para a vida. Gente, prestem atenção, guardem, anotem.
escrevam essas palavras aparentemente simples que o doutor falou e colhem assim, ó, na parede do consultório. Quem tem melasma tá aqui, que é paciente, colhe na parede do seu quarto, num lugar onde você vai ver sempre. Parem de ir a consultórios, seja de dermatologistas, seja de esteticistas, biomédicos, profissionais que vocês estão buscando tratamento e buscar uma solução para tapar a luzinha que está gritando ali, que é o melasma. Cheguem lá e peçam como vocês pediriam. Tem que trocar o óleo? Troca o óleo. Então, por favor, por gentileza profissional, encontre o meu problema pela raiz. Nossa, doutora, a gente poderia encerrar a live aqui e eu acho que assim já teria tudo sido dito. Mas vamos então aos pontos aos quais os nossos colegas, os pacientes vieram ouvir hoje para conseguir compreender um pouquinho melhor, detalhadamente, do porquê. 3 gatilhos, ok? A importância da água, a importância do sono e a importância do estresse são, de fato, tão relevantes quando nós pensamos em melasma. Qual você escolhe para a gente começar, doutor Samuel? O estresse. Sempre o estresse. Querido, aliás, maravilhoso. Começou pelo mais simples, né? Muito obrigada. Na verdade, você só citou um, né? Porque não tomar água é um estresse para o corpo, não dormir é um estresse para o corpo. O terceiro é o estresse, então tudo é estresse. Por isso, vamos começar pelo estresse. Pelo estresse, generalizando, né, gente? Foi feito um estudo no ano passado com diversos voluntários, né? Diversos participantes que tinham melasma, estavam apresentando esse distúrbio e eles não tinham nenhum outro fator determinante para ter o melasma. Por exemplo, nem o sol. Para pessoas que não tomavam banho de sol, não pegavam o sol. Mas como é que tem melasma se não pega sol? Lembra que a gente acabou de falar isso uns minutos atrás? Dormiam bem, estavam bem, equilibradas. O único fator agravante que todos tinham em comum era que todos haviam passado por uma situação de estresse emocional, seja ele agudo ou crônico, e estavam todos apresentando melasma. Gente, é mais do que comprovado que situações de estresse, especialmente crônicos, né? Não uma ponderada na vida, nossa, foi lá, caiu um raio e quebrou lá, deu um problema na tua casa. Dependendo do problema, ele pode se tornar de fato um estresse crônico. Mas não vai ser algo totalmente específico que vai causar. Agora, teve uma paciente que ela veio aqui. Gente, olha, presta atenção no caso, tá? Há mais ou menos há um mês atrás, ela entrou em contato com a clínica. Não sei se ela tá aqui agora ao vivo, se ela tiver, sabe que eu vou estar falando de ti. Mais ou menos há um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, ela enviou uma mensagem lá para a clínica, porque eu havia falado de um determinado produto, que era clareador, inibidor de melanogênese, como muito bom, importante, num dado momento do tratamento. E ela entrou em contato, sabendo como ela poderia adquirir o produto. E ela mandou as fotos da pele dela. E a minha secretária me passou as fotos, que a gente sempre gosta de ver quem é a pessoa, né, que vai estar pensando em adquirir um produto. E eu mandei um áudio para ela. Eu disse: fulana, esse produto não vai funcionar para você. Como assim não vai funcionar? Eu disse que ele é clareador. Sim, mas ele não vai funcionar para você. Eu prefiro deixar de te vender um produto aqui da minha clínica do que te causar uma ilusão de que isso vai resolver algo que te dói tanto, como é o que tu tá mostrando através das fotos. Gente, ela mandou uns 4, 5 áudios relatando que ela estava completamente indignada, estressada, ela já tinha gastado horrores com diversos procedimentos e tratamentos, e ela não queria mais saber de tratamento. No máximo, ela ia usar um produto para ver se isso ajudava. E eu comentei para ela a importância de nós desenvolvermos uma consulta onde poderíamos conversar. Não para tirar a mancha instalada na pele dela, mas para encontrar o porquê daquela mancha instalada ali. E novamente ela relatou a respeito desse desespero dela e dessa falta de acreditar realmente que isso poderia ser sanado. E eu disse:
me dá uma oportunidade. Vem aqui pra gente conversar. Foi, ela passou, acho que passou, sei lá, uma semana, 2 semanas, ela agendou uma consulta, conversamos. Gente, hoje, agora, semana que vem, ela vai lá na terça-feira. Vocês fiquem ligados nos meus stories na terça-feira, porque se ela me permitir, eu vou trazer para vocês a evolução que nós tivemos, no caso dela, em apenas 3 sessões. 3 sessões. Quando eu digo 3 sessões, eu não estou aqui dizendo que o produto que eu uso é milagroso, que nenhum outro profissional tem um produto, porque o meu produto é o melhor de todos, ou que o que ela usou em casa é assim, nossa, veio lá do pó das estrelas do céu. Mas nós encontramos o problema dela, que estava muito relacionado com estresse emocional. E nunca ninguém havia questionado isso a ela. Ela me mandou um feedback já no dia seguinte, falando quão bom foi ter aquela conversa, onde eu não tentei ali ficar engodando ela, dizendo que esse peeling é maravilhoso, que aquele microagulhamento é milagroso, que não sei o que é. Mas explicando para ela que ela precisava olhar para dentro de si para que o melasma dela pudesse ter paz e, consequentemente, dar paz para ela. E, gente, 3 sessões, 3 semanas, 4 semanas, eu não lembro agora quanto exato faz, que ela está fazendo o acompanhamento dela, nós já tivemos uma regressão importantíssima desse melasma, visto que estamos, obviamente, removendo aos pouquinhos, de forma delicada, de forma tênue, de forma não agressiva, essas células já pigmentadas, induzindo uma normalização do turnover celular, mas especialmente as célulazinhas novas que vão nascendo não vão sendo pigmentadas novamente pelo melanócito, que agora está entrando em paz na vida dele. E aí é aquela questão, né, doutor? Essa minha paciente estava evidenciando um melasma, mas como você falou, daqui a pouco a outra paciente, uma outra pessoa que esteja aqui na live, que não tem melasma, pode olhar e pode dizer assim: a minha vida é super estressante, eu não tenho melasma. Não tenho. Então, como é que você pode me provar que o estresse causa melasma? Aí vem a questão que você falou. O estresse causa só o melasma? Tudo. Então, gente, é isso, sabe? É sobre vocês realmente se apegarem a pontos que têm embasamento científico. A gente não está falando isso aqui para vocês porque a gente bateu a cabeça na parede e está inventando aqui que o estresse causa melasma. Se vocês têm dúvida, busquem conhecimento à luz da ciência. Existem milhares de literaturas científicas com embasamento, gente, que de fato podem ser avaliadas e analisadas de todos os ângulos possíveis para provar isso para vocês e especialmente para o paciente, porque ele merece esse respeito de você mostrar para ele o porquê que você está trazendo aquela afirmação. Assim como um segundo ponto, sono, professor. É importante a produção de melatonina para a homeostasia do nosso corpo? Olha, eu vou só complementar uma coisa que você falou agora. Busque literatura. Isso a gente usa muito porque tem, né? Tem literatura. Mas eu, como um apaixonado pela bioquímica, você sabe que quando você estuda a bioquímica, a literatura científica, ela se torna um complemento que às vezes até nem é tão necessário. Porque, assim, se você analisar como é que é feito o estímulo à liberação do cortisol, que é o hormônio de estresse, o cortisol ele é estimulado pela hipófise, produzindo um hormônio chamado hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Ó, ACTH é produzido para liberar, para estimular a liberação de cortisol. Ok, esse é o ponto E 1. detalhe, estimula diretamente a melanogênese, né? Porque ambos, tanto o MSH como a CTH e cortisol, são produzidos no mesmo local no cérebro. Vamos entender como. A melanina, que é a agente responsável pelo melasma, ela é derivada de um aminoácido, a tirosina, que é um aminoácido que é usado para produzir hormônio da tireoide, para produzir dopamina. A tirosina é multiuso. Só que a tirosina, para virar
melanina, ela precisa de uma enzima que faz isso, que é a tirosinase. E aí vem agora o estudo, né? Quando você estuda a composição da tirosinase e a composição do ACTH, os 13 primeiros aminoácidos são exatamente os mesmos. Então, o aumento do ACTH para produzir o cortisol, ele pode se comportar como uma tirosinase convertendo tirosina em melanina. Isso é um foi mal feito isso, ou não, pensando que isso é para proteção, quando talvez isso seja um plano B muito bem elaborado para que o corpo tivesse essa proteção. Então, quando você estudar a bioquímica, a composição disso, não está nem no artigo científico. A bioquímica está te mostrando. Produziu a CTH, vai modular a tirosinase. E a tirosinase vai fazer isso aí, né? Então não tem dúvida disso, né? A explicação ela é muito simples. Agora, em relação ao sono, a melatonina que a gente produz num sono reparador, a melatonina talvez seja. Olha, eu vou dizer, existem dois hormônios que são muito mal interpretados. Um deles é o GH, que chamam inclusive de hormônio do crescimento, porque uma das 1.500 funções dele está associada ao crescimento, agora só tem outras 1.499 que ninguém fala. E a melatonina, ela também vulgarmente chamada hormônio do sono. E quando a gente para analisar as funções da melatonina, chega a ser feio chamá-la de hormônio do sono, né? Até do próprio Covid agora, quando estava tendo a primeira cepa lá que atacava o pulmão, que dava todos aqueles achados pulmonares, achados radiológicos em vidro fosco, artigos publicados mostrando a melatonina a nível pulmonar servindo como um antioxidante violento, protegendo contra as manifestações, fugiu a palavra aqui, as consequências, né, do Covid no pulmão. Então, assim, ela tem um efeito antioxidante muito bem provado já, inclusive anticâncer, ela é um belo antioxidante. E quando a gente avalia essa questão do surgimento, da manifestação do melasma na pele, está muito associado ao estresse oxidativo cutâneo, né? O estresse oxidativo da pele, quem me conhece aqui sabe que meu sobrenome é Disbiose, né? Porque não tem um vídeo meu, não importa a doença que eu estou falando, eu vou sempre falar que a disbiose está associada a isso. Só que quando a gente fala de disbiose, existe aquela ligação muito grande com o intestino, porque ficou como um sinônimo. Mas a gente tem desbiose na boca e a gente tem desbiose na pele. A nossa pele tem muita bactéria, graças a Deus, porque é ali que está a proteção da nossa pele. E essa harmonia que deveríamos ter na pele, que a gente chamaria isso de simbiose ou eubiose, ela também auxilia na prevenção do melasma. E a disbiose da pele, ou seja, esse desequilíbrio das bactérias da pele, elas podem servir como um gatilho, né? Então aí tudo que for antioxidativo, efeito antioxidante, é importante. A melatonina é um. Agora, existe algo também importantíssimo que inibe a tirosinase, que a gente acabou de citar, a tirosinase, que é a enziminha lá que transforma a tirosina em melanina. Algo que inibe a tirosinase é a glutationa peroxidase, que é um antioxidante endógeno que o próprio corpo produz em condições de um fígado saudável. Tem muito essa questão, é muito hepática, né? A gente sabe 50% ou mais da população tem gordura no fígado, então com um fígado gorduroso, esteatose hepática, e já está até aceito como comum, se for leve, desde que seja leve. Você tem uma esteatose hepática, mas é leve. Então tá tudo certo, porque eu atendi um paciente hoje que era moderada ou severa. Então a tua tá ótima, fica com essa tua gordurinha no fígado. Então já estou tendo, já saí do sono, porque quando a gente fala de efeito antioxidativo e entende essa questão do estresse oxidativo na pele, a gente tem que pensar em síntese de glutationa, que é
um dos maiores antioxidantes, não para a pele. Para a pele também vai ser, mas inibe câncer, Parkinson, Alzheimer, tudo que for doença que se manifesta em um corpo que se transformou num terreno biológico fértil para essas manifestações aí que se oportunizam da inflamação do corpo. Falei demais. Eu falo Nossa, muito. perfeito, perfeito, meu Deus. Até uma das perguntas que eu acabei de olhar ali, que uma participante colocou, estava sofrendo de desbiose anos consecutivos, assim surgiu meu melasma. Isso pode ser fortíssimo esse gatilho, gente. Outro estudo que saiu no ano passado falando sobre a importância dos simbióticos para o melasma, desse equilíbrio tanto da desbiose intestinal quanto da desbiose cutânea, como um eixo, né? Eixo intestino-pele para o tratamento do melasma. Se este for o seu gatilho. Da mesma forma, a melatonina. Gente, cansa de eu ver pacientes que têm uma alimentação balanceada, que não tem um grande estresse emocional, mas que não dormem. Não dormem. Seja porque de fato tem a melatonina baixa, ou seja porque acabam não conseguindo produzir a sua melatonina nos níveis ideais, porque não consegue dormir. Seja porque tem 2 filhos pequenos e acorda a noite inteira. Você pergunta para o seu paciente se ele tem filhos? Quantos filhos tem? Que idade tem? Sim, pergunto. E você pergunta como que é a vida dessa paciente com os filhos? Ah, mas precisa perguntar? Não, não precisa perguntar. Não precisa saber se essa paciente consegue dormir ou se ela acorda 10 vezes na noite para olhar se o filho está bem, se ele está tapado para dar mamar, ou seja lá por quê. Gente, está diretamente correlacionado e muitas vezes nós não conseguimos um resultado de excelência e especialmente duradouro, porque não olhamos para esses mínimos detalhes. Simples, Dai. Bora colocar melatonina em todo mundo. Doutor, despacha várias receitinhas aí de melatonina, por gentileza, e vamos sanar o problema dessa galera. É assim? Aí nós vamos estar voltando ao adesivo, né? Porque, na verdade, por mais que a gente prescreva melatonina para muito paciente, a gente sabe que a síntese endógena de melatonina ela é superior a qualquer suplemento que você puder tomar. Enquanto você estava ali falando, eu lembrei que eu construí toda uma escadinha e falei dessa parte de estresse oxidativo da pele. Eu vou só fazer um adendo aqui, um Sim, complemento que é muito importante. É, a gente ouve muito falar em radical livre, às vezes não entende muito bem o que é isso, mas sabe. Duas palavras que brilham muito hoje, né? Radical livre e antioxidante, né? Antioxidante, então, produtos são vendidos com esse rótulo direto, no apelo comercial. Mas, de certa forma, o radical livre ele é o agente causador do estresse oxidativo e o antioxidante é o que seria para inibir esse radical livre, né? Controlando o estresse oxidativo. O estresse oxidativo cutâneo, ele vai ser causado pela radiação, pelo sol, pelo que for, mas existe um radical livre devastador para a pele, que causa o estresse oxidativo da pele, que é muito estudado, que é o metilbioxal, que ele é, na minha opinião, o pior radical livre que pode atuar na pele, que ele é oriundo da quelação da glicose. O excesso da glicose, do consumo de glicose, de carboidratos refinados, produz metilglioxal, que gera esse estresse oxidativo na pele e que traz, além da acne, além da oleosidade excessiva, o melasma também. Então, quando a gente olha hoje o carrinho de supermercado das pessoas, me dá uma dor no coração, assim, e eu tento cuidar para não plagiar aquela frase célebre, né? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Mas eu não falo isso porque eu também sei que metade que está fazendo isso sabe o que está fazendo. Eles sabem o que estão fazendo e mesmo assim continuam fazendo. Biscoito recheado, Nutella, bolo, cuca, torta, pão.
Então, a gente não pode ignorar os que não é porque a pelezinha está por fora que ela não é vulnerável ao que está acontecendo aqui dentro. O Bem estresse pelo contrário. da alimentação é um gatilho importantíssimo para isso. Ponto. Tinha que falar isso. Então, me deixa fazer uma colocação prática disso que tu está falando. E eu sei que várias pessoas que estão escutando aqui, especialmente quem tem melasma, deve estar pensando assim. Pronto! Deve estar pensando a mesma coisa que alguém uma vez colocou um comentário quando eu fiz um Reels falando sobre isso. Quer dizer, então, que quem tem melasma não pode viver? Aí eu perguntei para essa pessoa: o que é viver para você? Sim, se de fato viver para você é viver comendo de uma forma totalmente desequilibrada, desordenada, não cuidando da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu espírito, da sua vida, se isso é viver para você, sim, então quem tem melasma e quisesse viver sem melasma não poderia ter vida. Mas se viver para você é um equilíbrio, onde sim haverão momentos de festas. Gente, hoje eu vou fazer um charraiá. Estou comemorando a vida da minha terceira filha. É óbvio, gente, que haverão excessos. Mas uma coisa é você viver em excessos, outra coisa é você viver em equilíbrio e ter ocasionalmente excessos. Então, eu fico pensando, hoje, sabe, doutor, eu acho que eu sou tão apaixonada pelo melasma, tão apaixonada, porque eu passei a entender que o melasma nada mais é do que um sinal de alerta dizendo assim: amiga, para, porque tu não tá bem. Eu só tô aqui para te dizer que tu não tá bem. Assim como qualquer outra doença que pudéssemos estar aqui naquelas 8 horas falando, olhe para dentro de ti, sana o mal pela raiz e viva de forma equilibrada para que você possa viver anos da sua vida. Tudo na vida são hábitos. E esse é só mais um dos hábitos que você vai ter que passar a adquirir. Então, muitas vezes, na primeira consulta que eu faço com a paciente, eu olho para a paciente e eu digo assim: eu sei que nesse momento você deve estar querendo me matar, me atirar pela janela lá do 10º andar e dizer assim: eu não queria estar ouvindo isso, eu não precisava estar ouvindo isso, eu não quero mudar isso na minha vida. Mas eu, como profissional, só estou te falando, te avisando, te explicando e informando. Qual vai ser a sua decisão frente à tua própria vida? É você quem vai decidir. E aí eu já vou puxar para o último gancho, Dr. Samuel, que é a água. Nossa, eu já assisti algumas lives do Dr. Samuel e aulas no YouTube falando sobre água. Ele poderia aqui ficar horas falando sobre água, especialmente em relação, né, no nível, em nível bioquímico e tudo mais. Mas tratando-se sobre melasma, gente. Todo mundo sabe, né? É geral o conhecimento de que todo ser humano deveria tomar 2 litros de água por dia para viver. Beleza, bacana, todo mundo sabe. Mas por quê? Por quê? E como? Então, existe aqueles cálculos de que essa pessoa tem que tomar mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, blá, blá, blá. O que tu faz? Faz exercício? Não faz? Corre? Não corre? Que idade tem? Existe algum grau de desidratação? Você toma. O fato é que você toma 2 litros de água. Vamos pensar em 2 litros de forma geral, padrão. Você acredita mesmo que o seu corpo vai olhar para aquela aguinha entrando lá, maravilhosamente jorrando para dentro do corpo? Não estou falando de chimarrão, não estou falando de chá, estou falando de água. Água, que nem vocês viram aqui a pessoa engolindo, né? Litros de água. Acha mesmo que o teu corpo vai olhar e vai dizer assim: água, tudo bom? Vamos lá para a pele? Porque eu aprendi numa live que a água é um cromóforo de proteção. Ela e os subprodutos que ela fornece, que ela produz, entram lá na derme, que é a segunda camada da pele, são absorvidos por aquelas esponjinhas chamadas de glicosaminoglicanos e são carregados que nem um trenzinho assim, tchuc, 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 lá para os canais de aquaporinas e passam para a epiderme. E aí, eles atuam como uma forma de proteção para aquela epiderme. Os queratinócitos ficam melhor protegidos
por estes subprodutos, de forma a chamar menos a melanina que estava sendo produzida pelo melanócito. Vocês acham que esses 2 litros de água vão ir direitinho lá para a pele? Ou você acha que muito antes de existir a necessidade da pele vai existir um coração, um rim, um pâncreas, um cérebro e outras funções mais do que vitais do seu corpo? Isso que eu estou falando de 2 litros de água, que nem de perto é a quantidade normal que qualquer pessoa da face da Terra toma. Muito menos quem tem melasma. O mais comum, gente, é chegar lá e dizer assim, quer que é para ser bem sincera mesmo, 2 copos por dia. Mas chimarrão eu tomo bastante, ou café eu tomo bastante. Então, gente, o problema é muito mais embaixo. Muitas vezes vocês estão tratando a pele, gastando milhões em produtos, em procedimentos, pagando caro, porque vocês não querem enxergar que a resposta está dentro do que é o mais simples do mundo e o mais barato do mundo, que é um sono regulado, que é a ingesta adequada de níveis de água, que é você saber que você vai continuar tendo todos os mesmos problemas que você tem e que todos os seres humanos têm na face da Terra, mas que você pode sim, daqui a pouco com a ajuda de um profissional, daqui a pouco com outras terapias alternativas, olhar para dentro de você e conviver com aqueles problemas que antes gritavam na tua alma, agora de forma muito mais equilibrada. E não vai ser, muitas vezes, através de uma medicação que vai lá e vai te dopar e vai fingir que tá tudo bem. Mas através de você realmente aprender a conviver com aquilo de uma forma mais harmônica. Eu não sou contra remédio, de forma alguma. Eu acredito, as palavras do doutor foram perfeitas. Eles são alternativas. Quando não existe outra solução, eles são, sim, excelentes alternativas. Mas alternativas, não a primeira escolha que deve ocorrer. É ou não é, doutor? Onde é que eu assino embaixo aqui? Aqui a gente diz assim, comentário. Aliás, me permita, enquanto você vai falando, eu vou ligar os comentários, só para a gente ir vendo como é que tá a galera, se tá todo mundo vivo aí. O pessoal está gostando. Você falou tudo, né? Porque, na verdade, o que acontece? O corpo, ele tem a parte vital e a parte... Não vou dizer vital e não vital, mas, assim, o corpo, ele enxerga ele separa órgãos vitais de órgãos não tão vitais, né? Por exemplo, vamos usar algo comum, tá todo mundo, muita gente passou por isso, Covid. Por que depois do Covid cai cabelo, a unha fica fraca, a pele fica seca? Porque o estresse oxidativo todo que acontece nos órgãos, no corpo todo, o corpo começa a escolher o que ele vai querer, onde é que ele vai manter a antioxidação, vitamina, mineral, ele guarda para refazer órgão vital. O cabelo, por mais que para as mulheres é algo assim importante, não vai ser o que o corpo vai olhar por primeiro, entendeu? Então, a pele, ela tem função de barreira, ela é fundamental, mas ela pode ficar em segundo plano. Como você falou, a primeira água que entrar no corpo, ela vai ser usada para botar a ureia para fora pelo rim, para excretar toxina, excretar substâncias que foram eliminadas, foram biodisponibilizadas pelo fígado, entendeu? Então o corpo vai botar tudo isso para fora. Depois ele vai se preocupar em manter uma pele hidratada, uma mucosa bonita, né? E é como você disse, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que o paciente ele não bebe água. Eu já tive muito paciente que toma mais café do que água. Com certeza. É Acha mais comum. que o café tá tudo certo, né? Então, os tópicos que você separou aí, eu diria que junto com alguns outros que eu acho que teria que ficar para uma outra live, falar do estrogênio, falar da pílula e tal, né? Mas são tópicos que são base, né? E aí vem aquela minha ressalva, né? Mais uma coisa que as pessoas confundem é o significado da palavra base, né? A base, ela vem de é o básico, não é dispensável. As pessoas, não, o básico é dispensável.
Não, básico não é dispensável. O básico é a base. Para você construir qualquer coisa, tem que ter base, entendeu? Então, as pessoas querem ir direto no peeling, direto na pílula, Isso, direto no que é mais fácil, né? Porque em uma hora você faz um peeling em 15 minutos, então é muito mais fácil lá fazer um peeling 15 minutos do que mudar hábito de uma vida toda, né? com Bom, certeza. Exatamente. Deixa eu desligar aqui só mais um pouquinho, para a gente ir para os finalmente. Então é isso, gente. Realmente, como o doutor falou, a gente pegou aqui os pontos mais básicos, mais, né, os pequenos pilares. Se a óbvios. gente, tópicos, né? Se a gente fosse aqui conversar sobre gatilhos mesmo para o melasma, a gente, nossa, iria perder de vista, né? Tem que abrir um aulão de um mês aí. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje são duas. Eu vou separar essa mensagem em duas, tá? Primeira mensagem vai ser para os pacientes. Sei que tem vários pacientes do doutor aqui, vários pacientes meus, várias pessoas que nos conhecem ou que nos conheceram há pouco e têm melasma ou conhecem alguém que tem melasma. A mensagem é: olha para dentro de ti e se você olhar com calma, você vai conseguir encontrar o que não está bem. Vírgula. Se você tem dificuldade de olhar para dentro de si e que realmente conseguir encontrar o que é que não está legal, procure um profissional qualificado. Seja um médico, um biomédico, um esteticista. Gente, não interessa nesse momento a formação, a gente não está falando de procedimento, de habilitação, de procedimentos que poderão ser feitos. A gente está falando de um ser humano, de um profissional que vai ser um ser humano que vai olhar para ti como um ser humano e vai conseguir, junto com você, chegar a uma conclusão de o que é que não está bem, através de uma simples conversa. Talvez vai ser numa simples conversa que você descubra que o problema é o açúcar que você está ingerindo, que o problema é o sono que você não está tendo, que o problema é o marido que está te tirando de sério e que você está permitindo que ele te tire de sério. Enfim, você vai conseguir chegar junto com ele à constatação, à raiz do problema, para que juntos vocês encontrem a solução e que isso leve à consequência de um melasma gerenciado. Óbvio, dá para ir mais rápido? Dá para ir mais rápido. Se junto com isso você agregar procedimentos, skincare, blá, 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 sim, vai chegar no mesmo caminho que chegaria só de sanar o mal pela raiz, mas de uma forma um pouco mais rápida, porque já vai estar removendo o pigmento ali de uma forma importante. E a segunda mensagem é a mensagem que eu vou postar agora lá no meu feed, gente, onde vai estar escrito assim: profissional, caríssimo colega profissional, os resultados que você não tem são consequência do conhecimento que te falta. Só isso. E que é esse conhecimento que você não passa para o paciente por achar que ele não precisa, que não é importante. E aí o seu paciente nunca vai ter domínio sobre a sua própria afecção estética. Então, se você quer ter resultados de excelência, especialmente duradouros, para o tratamento do melasma, ou de seja lá o que for que você hoje trabalha e trata, busque conhecimento à luz da ciência, não em quem bateu a cabeça na parede e está falando coisa por aí. Gostaria de deixar uma mensagem, doutor? Pô, gostaria de deixar um agradecimento aqui, porque num sábado à tarde, tanta coisa boa para fazer na rua com um dia bonito desse, e a gente juntou 400 pessoas simultâneas nessa live. Então, gratidão por todos os nossos seguidores aqui, que durante essa uma hora prestigiaram o nosso trabalho, nosso bate-papo. E gratidão pelos próximos, porque eu acredito que vai ficar salvo isso, né? Ou Vou não? deixar. Vai ficar salvo. Não nesse momento agora, mas eu vou guardar ela salva para entregar para o pessoal. Pode deixar. Milhares de pessoas irão poder assistir, então agradecemos o seu tempo.
Obrigado você também pelo convite de me chamar para esta live e desejo um bom chá de fraldas aí para você. Pode deixar, muito obrigada. Vamos comemorar. Eu que te agradeço. Muito, 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 muito obrigada. Nossa, a quantidade de mensagens que eu recebi falando sobre você, sobre o teu trabalho, eu só tenho a te dizer publicamente o que você já deve ter ouvido, mas eu quero replicar novamente. Obrigada a Deus por existir um ser humano e um profissional como você, que realmente se importa com os outros como sendo seres humanos. Obrigada, obrigada mesmo, doutor Samuel. Muito sucesso e muitas mudanças de vida por aí. Gratidão.